Não, se a gente compara 20 anos atrás, o que a gente tem hoje, né, assim, há 20 anos atrás a gente tinha um mercado muito puxado, toda essa transformação, né, qual o papel dos negócios no mundo, a crise que a gente está vivendo hoje, crise energética, alimentar, principalmente crise social, enfim, todas essas questões, e qual o papel dos negócios nesse cenário, isso tudo era puxado muito pela sociedade civil, pelas ONGs, globalmente, né, e elas têm ainda um papel fundamental hoje, sem sombra de dúvida. Só que hoje a gente tem um outro patamar. Hoje, assim, é um imperativo de negócios. Mudou completamente o cenário, né? Com muitos riscos e muitas oportunidades. Então, a gente tem agora um contexto onde você vê órgãos reguladores, os investidores, as empresas, enfim, o mundo inteiro percebendo que a gente vai ter uma reprecificação dos ativos, assim, a emergência climática, a crise alimentar, a crise energética, enfim, tudo que isso implica no mundo, né, em termos de mudança na forma de operar os negócios. Então vai ter aí uma avalanche de transformação que começa a precificar tudo isso. Então a gente começa a ver muita oportunidade também, né? Então, acima de tudo, o Brasil aí nesse contexto tem um papel fundamental, né, de ser a maior biodiversidade do planeta, o maior aquífero do mundo, ter um potencial de energia renovável absolutamente extraordinário, de usar biomassa também, de recuperar pastagens, de ser um grande player também na alimentação global. Então, eu acho que tudo isso nos coloca, né, como país aí, uma oportunidade extraordinária. Legal. O posicionamento da IB Capital, olhando lacunas estruturais brasileiras, eu acho extraordinário, né? Que você olhar onde estão as lacunas, o que precisa para o Brasil se desenvolver e onde estão as oportunidades de negócio também, ou seja, unir essas duas coisas, não abrir mão de retorno de forma alguma, pelo contrário, são retornos muito competitivos, mas olhar assim, onde tem um problema, tem uma solução, tem um desafio, tem uma oportunidade. Então, por exemplo, se você vê aí toda a transformação digital, toda a transformação tecnológica, tudo isso, as empresas estão precisando o quê? De qualificação, de mão de obra, mas tem que você ver aí uma população jovem, desempregada, desqualificada. Então, como é que a gente une tudo isso? Então, a gente começou a investir em inclusão produtiva e educação profissionalizante, voltada para a saúde e também para a área de tecnologia. É espetacular, porque você une uma demanda empresarial e uma transformação, um impacto gigantesco, né? São pessoas de classe C e D e principalmente, muitas são mulheres negras, por exemplo, que estão ali transformando a sua vida a partir de um curso que é mais focado, mais rápido e rapidamente empregadas no mercado de trabalho, agora com um plano de carreira e não mais com um trabalho que não tem aí uma perspectiva nenhuma de mudança de vida. Então, só para dar um exemplo, mas a gente olhou várias outras lacunas. Então, a gente tem o gap também, obviamente, né, de inclusão digital, então a gente investiu muito também nessa parte toda de fibra ótica. Temos aí a maior empresa independente de fibra ótica do país, que entrou em rincões do Brasil, né? Não precisa nem dizer qual a importância da inclusão digital na transformação também de pequenos negócios, da vida das pessoas, enfim. Você tem aí agora também toda uma parte de reciclagem, então também pegando, né, toda a parte de plástico, que também, mesma coisa, né? Você tem um grande problema, que é a poluição de plástico, baixíssima reciclagem, ao mesmo tempo um monte de empresas fazendo compromissos para reduzirem o impacto e a sua pegada e usar mais plástico reciclado. Então aí isso encontrou-se um grande negócio, a gente começou então a trabalhar muito nisso também. Agora entrando em geração distribuída de energia solar, bioenergia, agroregenerativa, enfim, uma série de setores que são lacunas e são oportunidades. Então, essa é um pouco a lógica que a gente vem trabalhando e é absolutamente incrível ver esses negócios prosperarem como estão prosperando e gerando também transformações sociais. O Brasil Climate Summit, ele surgiu como uma iniciativa, uma ideia da Luciana Ribeiro, que é uma das fundadoras da IB Capital. É uma visão extraordinária de liderança mesmo, de falar, poxa vida, está faltando um espaço de construção dessa visão coletiva de país, né? Vamos puxar, então assim, foi uma ideia dela, que depois se engajou os alunos de Colômbia e vários outros parceiros no Brasil, e que entra no contexto agora de grandes conferências globais. Então a gente tem o Brasil Climate Summit agora com o compromisso de refazê-lo ano que vem, na cidade de Nova York, antecipando aí a Semana de Clima de Nova York e também a COP, preparando então esse discurso. E o que a gente encontra muito e criou muito ali, né? Eu acho que a importância, primeiro,
o Brasil tem uma oportunidade inigualável de liderar essa transição verde, essa transformação verde, né? Então, primeiro, capturando as vantagens competitivas que ele já tem, né? Com a matriz energética, 85% da matriz energética já é renovável, comparado a 26% do globo. A gente tem aí hectares de plantio direto, a gente tem integração lavoura-pecuária e floresta, que já acontece em 17 milhões de hectares no Brasil, que assim, é 2 vezes o tamanho, por exemplo, de Portugal. A gente tem frotas, né, aderentes a biocombustíveis, a gente tem, enfim, várias pegadas de carbono. Se a gente pegar toda essa coisa da matriz e da energia, etc., a pegada de carbono já é muito mais competitiva, por exemplo, a indústria de cimento, a indústria de aço, sem contar todo o potencial que a gente tem em outros setores, como a agricultura regenerativa, enfim. Então, olhando isso, olhando assim, como é que a gente incentiva cada vez mais, né, o hub de carbono no país, protagonizar a energia renovável, eólica, solar, produção de hidrogênio verde também, que da próxima década aí vai ser um espetáculo, que é uma energia, inclusive, que não é intermitente, e o Brasil tem todo o potencial para ser a grande potência de hidrogênio verde. Também liderar em biomassa, de energia, transporte, indústria, enfim. Um hub mundial de produtos também de indústria de baixo carbono em todos os aspectos, justamente capturando tudo isso que a gente já falou da energia limpa. Então, assim, eu acho que, e além de tudo, assim, o agro regenerativo, que eu acho que é um grande setor extraordinário, né, que a gente tem aí uma grande oportunidade de trazer mais eficiência para o agro, trazer mais biosoluções, isso tudo capturando carbono, fazendo uma transição de agricultura regenerativa. Então tem uma série de oportunidades aí dentro do agro regenerativo também, que é uma grande potência brasileira já. Quando você fala no cenário hoje, né, mundial, assim, se a gente pensar, hoje a gente tem 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Né? A gente sabe que no Brasil quase 40% das pessoas vivem em insegurança alimentar, que não sabe se vai comer as 3 refeições no dia. Né? E a gente tem, por exemplo, uma potência alimentar no Brasil, ao mesmo tempo que o agro, falando um pouco de agro, ele hoje no mundo ele consome 70% da água potável e usa 50% das terras férteis, sendo que a gente tem aí um desperdício de no mínimo 30% dos alimentos no mundo, e a população vai crescer de 40% a 50% nos próximos 20 a 30 anos, ou seja, a conta não fecha. Né? Então a gente vai precisar ter muito mais eficiência, muito mais inteligência. Né? A gente precisa entender que conservar e produzir não são antagonistas, não são antagônicos. A gente precisa usar a tecnologia, então agricultura de precisão, biosoluções, ter mais eficiência, mas encontrar, né, uma nova forma de fazer negócio que tudo isso seja uma convergência. E hoje é esse mercado, acho que esse é o mercado do erro, não é do ouro, né? Onde a gente precisa aí ter uma geração para liderar essa transformação, né? E fazer com que os negócios estejam a serviço da transformação social e reconheçam o valor da dimensão ambiental como pré-condição para que a gente opere, para que a gente sobreviva como espécie. Para mim, é uma das organizações mais incríveis que eu já conheci. Né? Eles tratam da reconstrução, né, do maior corredor ecológico do mundo no Brasil, né, que é o Corredor do Araguaia. Então, é uma organização que traz a ele não só o impacto ambiental, né, que realmente é incrível, com biodiversidade, com plantio de nativas. Eles têm hoje lá um berçário gigantesco. Eles também são social e econômico. Por quê? Porque eles estão gerando centenas de empregos, capacitando toda a comunidade local. E além de tudo é pró-mercado, porque ele ajuda os pequenos agricultores também, além dos grandes que estão ali no corredor, a reflorestar, a recuperar as pastagens, enfim, isso traz mais produtividade, inclusive, para eles. Eu acho que é um projeto genial, que o Brasil tem que conhecer, muito ambicioso e que de dimensões extraordinárias de transformação. Então é isso que eu acredito, né? Quando a gente fala em mercado de carbono, acho que carbono, por exemplo, é a cerejinha do bolo, né? Não é o bolo, não é o que realmente a gente precisa transformar, né? Então eu acho que a Black Jaguar é um dos exemplos mais incríveis que eu conheço de realmente de transformação local, de resgate da biodiversidade, de maior produtividade também no campo. Então ele é um projeto completo, muito estratégico e de dimensões extraordinárias acontecendo no Brasil. Então eu sou muito fã.
questão da mensuração dos impactos e da gestão ESG, da transparência, né, deixou de ser algo nice to have como algo fundamental e de nova forma de gerir mesmo os negócios. Então, só para citar alguns exemplos, né, hoje a gente tem, por exemplo, no próprio Banco Central, exigiu que os bancos façam um reporte climático do padrão TCFD de forma obrigatória, né, a partir desse ano. E isso gera um efeito cascata também. Né? Você pega, por exemplo, as empresas de capital aberto, na CVM você tem o formulário de referência também, que ampliou, né? Antes eram só exigências econômico-financeiras, agora ampliou para riscos sociais, ambientais, climáticos, a materialidade, com indicadores de desempenho, olhando remuneração variável também, incluindo essas temáticas, a questão da diversidade, inclusão, enfim. Você pega também, por exemplo, o BNDES, né? Tudo que o BNDES tem feito também, reduzindo juros para setores também, estimulando, né, que se comprometam com o corte de emissões. Então, você tem, inclusive, passou a exigir a contabilidade de carbono para liberar empréstimos a partir do ano que vem. Então, isso já passa a ser assim, você não consegue mais empréstimo. Né? Você pega a SUSEP, por exemplo, na parte de seguros, né? Sim, uma circular que foi aprovada também no ano passado, regulando os riscos climáticos, porque isso tudo causou muitas perdas, né? Perdas catástrofes naturais aí, que atingiram 150 bi de dólar no ano passado, segundo a Swiss Re. Né? Você pega a Ambima, por exemplo, também começando, né, qualificar melhor o que é, né, um fundo sustentável de fato, né, com o que é um fundo que integra ESG, então passando a qualificar melhor esses aspectos. Você pega também a taxação, por exemplo, que a Europa está criando agora para importar, vários importados, inclusive, obviamente, no Brasil também, começando para fertilizantes, aço, cimento, eletricidade, alumínio, vários setores vão passar a ser, então, vai ter precificação de carbono para exportação, exigindo também rastreabilidade de comprovação de desmatamento zero na cadeia. Né, isso pegando, e o ônus da prova é do exportador, então isso pegando aí soja, carne bovina, óleo de palma, cacau, café, couro, chocolate, móvel, vários setores brasileiros. Né, Estados Unidos também indo para o mesmo caminho. E a gente tem aí até o IFRS, que quem promulga as normas internacionais de contabilidade, criando também um padrão global de sustentabilidade. Então, assim, só para citar alguns exemplos. Então, a contabilidade econômico-financeira integrada, né, à contabilidade social, ambiental e climática, principalmente, é um novo imperativo de negócios e precisa ter credibilidade, precisa ser auditada, precisa ter agora uma verificação de terceira parte, ou seja, no mesmo nível dos padrões econômico-financeiros. Está acontecendo já até, que eu acho que é um próximo passo que vai acontecer, a litigância climática e até a responsabilidade dos administradores por conta de informações que não forem fidedignas ou que forem baseadas em greenwashing ou que forem, de fato, não tiverem essa condição, né, de primor aí no reporte. Então, esse acho que é o futuro até.